Filmes retratando a vida de Jesus não são novidade. Eles existem desde a época do cinema mudo. Porém, de todos eles, nenhum parece tão real e tão chocante quanto A Paixão de Cristo. Filme produzido pelo diretor norte-americano Mel Gibson no ano de 2004. Nele são mostradas as últimas 12 horas da vida de Jesus aqui na Terra, do momento em que ele vai orar no Monte das Oliveiras até a morte na cruz, passando pela traição de Judas, o julgamento, a flagelação e o caminho até o Gólgota. E esse filme foi tão marcante na vida das pessoas que o assistiram, que muitos afirmam que decidiram entregar as suas vidas para Jesus depois de assisti-lo. Eu mesmo conheço irmãos que decidiram voltar para os caminhos do Senhor depois de verem a história do Filho de Deus sendo contada por Mel Gibson no cinema. Por isso, neste vídeo eu vou mostrar para você 5 fatos muito curiosos, interessantes e até sobrenaturais a respeito do filme A Paixão de Cristo. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção Todas, para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar aqui, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha junto comigo. O primeiro fato: Mel Gibson valorizou o sacrifício de Cristo por nós. O maior diferencial do filme A Paixão de Cristo para os outros filmes que retratam a vida de Jesus é, sem sombra de dúvidas, o seu realismo. A violência com que o Filho de Deus é agredido pelos soldados romanos é brutal e chocante. Tanto é que há milhares de relatos de pessoas que deixaram o cinema antes de o filme terminar porque não conseguiram ver aquelas cenas. Em alguns países, por exemplo, o filme foi censurado e em outros só pôde ser visto por maiores de 18 anos. Porém, bem diferente do que acontece na grande maioria dos filmes, toda aquela violência não é gratuita. O diretor queria nos mostrar que cada pecado da humanidade, por menor que fosse, era para o Senhor como uma chicotada, um espinho da coroa ou uma martelada nos cravos que pregaram o corpo de Jesus na cruz. Mas a história do filme não é de ódio, mas sim de amor. E Mel Gibson fez questão de nos mostrar isso também, ao mostrar Jesus pedindo ao Pai para perdoar aqueles homens que o estavam ferindo. Além disso, diversas cenas marcantes do ministério de Cristo são apresentadas, como partes da Última Ceia, o julgamento de Maria Madalena e do Sermão da Montanha, onde Jesus disse que devemos amar os nossos inimigos. O segundo fato: a escolha do ator que interpretaria Jesus. Certo dia, Mel Gibson entrou em contato com Jim Caviezel e perguntou se ele gostaria de representar o Filho de Deus em seu filme. O ator ficou surpreso com o convite porque seus empresários não sabiam dessa possibilidade e Mel Gibson e ele jamais haviam conversado antes. Se essa surpresa já não fosse suficiente, ainda ficaria mais interessante o fato de Jim Caviezel estar na época com seus 33 anos, idade em que Jesus foi crucificado. Seria coincidência? Mel Gibson não acredita nisso e chegou a mencionar uma frase dita pelo próprio Jesus, que está registrada em João capítulo 13, que diz assim: "Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá." E hoje nós vemos que Mel Gibson estava certo. Não foi ele quem escolheu aquele ator para fazer o seu filme, mas com certeza o Espírito Santo de Deus. Mas agora vamos para o terceiro fato. O filme A Paixão de Cristo converteu atores. Depois que o filme foi gravado e lançado nos cinemas, a maioria dos atores que participaram da produção de A Paixão de Cristo declarou que as suas vidas foram transformadas e que Deus havia tocado em seus corações de uma forma muito especial. Porém, um dos mais impactados pelo poder de Cristo, curiosamente, foi a pessoa que interpretou um dos piores papéis da história, o de Barrabás. Pietro Sarubi é um ator italiano que não se importava muito com a sua religiosidade. Não era nenhum exemplo de cristão. Ao saber que havia sido convidado para um papel no filme dirigido por Mel Gibson, ele imaginou se tratar de um filme de ação. E ao saber que se tratava da vida de Jesus, especificamente dos seus últimos momentos antes da crucificação, ele torceu para que fosse então um dos discípulos, não exatamente pelo desafio do personagem, mas sim porque o cachê seria mais alto. Mas diferente do que ele pensava, Mel Gibson ofereceu a ele o papel de Barrabás, um conhecido assassino e louco que atormentava toda a região de Jerusalém. Aquele parecia um papel pequeno, mas teve grande significado para Pietro. Barrabás aparece numa única cena.
É a clássica passagem da Bíblia em que Pôncio Pilatos pede aos judeus que escolham entre libertar Jesus ou Barrabás. E como sabemos, o povo é influenciado pelo diabo a escolher pela libertação de Barrabás, e naquela cena, ao ser solto, o ator cruza o seu olhar com o de seu colega de cena que interpretava Jesus. E quando ele olhou nos olhos dele, a vida de Pietro mudou para sempre, porque segundo ele conta, naquele momento ele sentiu a presença do próprio Jesus. Foi um olhar de ternura, apesar de estar muito ferido, um olhar que não tinha raiva ou ressentimento, apenas a misericórdia e o amor. E desde aquele dia, Pietro Sarubi disse que nasceu de novo e até lançou um livro com o título De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. No livro, Pietro conta detalhes de como a sua vida mudou depois daquela cena no filme A Paixão de Cristo e de como a sua fé no Senhor conduz a sua vida desde aquele dia. Além disso, ele diz: Barrabás é o homem pecador que Jesus salvou da cruz, e na verdade, ele representa toda a humanidade que foi substituída por Cristo ali na cruz. O quarto fato, o chamado do homem que interpretou Jesus. Como já vimos, a Paixão de Cristo é marcado por inúmeras cenas de violência extrema, e se engana quem acha que era tudo encenação. Muitas vezes, o ator Jim Caviezel se machucou de verdade durante as gravações. Ao longo da filmagem, ele deslocou seu ombro, caiu com a cruz em cima da sua cabeça, teve dores muito fortes. Uma das chicotadas recebidas por um soldado romano, inclusive provocou um corte de 35 centímetros em suas costas. Além disso, ele emagreceu quase 15 quilos, ficou doente, teve pneumonia, hipotermia, enxaqueca, tinha dificuldade para respirar e nas cenas finais o seu corpo foi atingido por um raio, isso mesmo. A equipe médica chegou a avisar Mel Gibson que a situação era muito preocupante e que Jim poderia morrer. Então Mel Gibson decidiu interromper as gravações, porém Jim Caviezel não deixou e disse que tudo o que estava acontecendo era entre ele e Deus, e que se tivesse que morrer para terminar aquele filme, não teria sido em vão, pois nada seria melhor para ele do que dar a vida para que o nome de Cristo fosse levado às multidões e glorificado. O ator sentia que era necessário passar por tudo aquilo para entregar a melhor performance, como se estivesse tendo a oportunidade de sentir um pouco do que Cristo sofreu e poder transmitir isso às pessoas. Ele também sabia que Satanás tentava evitar que as gravações prosseguissem, porque ele sabia que o filme causaria um grande impacto no mundo. Resumindo, Jim Caviezel havia percebido que A Paixão de Cristo não era mais um filme em sua carreira, era na verdade o seu chamado. E para fazer o filme, o ator aprendeu a falar aramaico, latim e hebraico. E depois do filme ele passou a fazer palestras levando a palavra de Deus para muitas pessoas. E em uma de suas entrevistas, ele comenta a questão da violência do filme. Veja o que ele disse. O que é incrível é que todos querem a ressurreição, mas ninguém quer o sofrimento. Porém, pode-se obter uma medalha de ouro sem sofrimento? Quando o atleta tem a medalha de ouro em seu peito, vendo a bandeira do seu país sendo hasteada, ele chora porque se lembra do sacrifício que foi chegar até ali, das suas dores, da sua família, do seu povo, e ele entende que tudo valeu a pena. O ator que viveu Jesus Cristo no cinema também disse que não devemos condenar apenas o Império Romano, cujos guardas torturaram Jesus, mas devemos nos lembrar que Cristo foi negado pelo seu próprio povo. E é exatamente essa reflexão que eu gostaria que você fizesse agora, meu querido irmão e minha irmã. Quantas vezes nós traímos ou negamos a Cristo? Nós pecamos e o traímos mesmo sendo cristãos. Mas Jesus continua nos incentivando a nos levantar, tentar de novo e nunca desistir. Essa é a graça e a misericórdia que Ele nos oferece todos os dias. Amém? O quinto fato, a segunda parte do filme será lançada. Em entrevistas recentes, o diretor Mel Gibson confirmou que já está produzindo a continuação de A Paixão de Cristo, que se chamará A Ressurreição. Essa nova produção trará o fechamento do ciclo da mensagem, que é a vitória de Cristo sobre a morte. Não há muitos detalhes sobre esse novo filme, porém mesmo sem as cenas violentas, eu não creio que ele será menos impactante, afinal de contas, estamos falando da vida e da ressurreição de Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, o filme A Paixão de Cristo traz sim cenas fortíssimas e eu entendo perfeitamente as pessoas que não conseguiram assisti-lo até o final. Mas mesmo assim, eu acredito que ele é um filme muito necessário a todos que acreditam no que a Bíblia diz sobre Jesus.
Ele morreu por nós, meus irmãos, e a verdade é que foi de forma cruel e lenta, como o filme mostra. Então, ao assistir o filme A Paixão de Cristo, nos faz ficar muito mais gratos ao reconhecer o quanto Deus nos ama, é misericordioso e decidiu entregar o seu Filho para morrer na cruz para que nós não fôssemos castigados. E é por isso que a Bíblia diz: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. E eu coloquei aqui na tela 2 vídeos que eu separei para você. Assista porque você vai gostar muito e vai te edificar bastante, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.